NVP apresenta prece. Eu comecei a usar droga com 21 anos, eu completo 28 em um mês. Até lá você deve ficar aqui, porque aqui não chove, aqui é morno. E quando Deus nos vê, Ele sempre vê a nossa vida inteira. Porque Ele é um ser de infinita bondade. Eternamente procura o nosso bem-estar, se não há o que se preocupar com o que quer que aconteça conosco. É uma pena que o mundo tenha perdido todo o sentido de Deus, é uma pena. Não tem mais razão para viver. Quando se abole o pensamento de Deus, por que continuar a viver nessa terra? Deve-se sempre partir do princípio que Deus é infinitamente bom e que todas as suas ações são nosso interesse. Por causa disso, o cristão deve estar sempre contente, nunca descontente, porque tudo o que acontece é da vontade de Deus e só acontece para o bem-estar de nossa alma. Bem, isso é o mais importante. Toda sexta-feira, 12 horas, no NVP Cultural, prece. Curte, comente, compartilhe e se inscreva. A thumb. Já fiz a thumb. Tô botando mulher na thumb, sabe por quê? Porque se eu não botar, o ouvinte não vê. Vou ter que usar os instintos dele para convertê-lo. É isso aí. O demônio usa seus instintos para você pecar, agora eu vou usar para te converter. É isso aí. Olha aqui a thumb, ó. Olha aqui. Eita, thumb errada. Eu tentei fazer com a mina aqui, só que essa mina tava muito ruim essa foto. Olha aqui, ó. Ah, o ouvinte vai clicar na hora. O ouvinte vai clicar na hora. Você que clicou aí, ouvinte, continua aqui, cara. Continua aqui. Fica com a gente da Rede Bobo. Então, o tema de hoje, a gente vai falar sobre egoísmo, tá certo? Eu acho essa palavra muito engraçada, né? Porque o ismo, ele denota coisas, né, em latim, relacionado a ismo, né? Tipo, sei lá. Enfim, vocês sabem, né? Ismo representa coisa relacionada ao prefixo, ao fixo, né? A palavra ao substantivo principal. Então, egoísmos não é apenas só uma coisa, como a gente trata normalmente no português, mas esses ismos do ego, é a forma que o ego se expressa, tá? Uma aula muito importante para te ajudar nessa, ouvinte, é aquela aula Como se conformar à vontade de Deus. Essa aula é a aula mais importante que eu já publiquei. Lógico, se você viu minhas outras aulas, é importante para arar o terreno para você entender essa aula, mas essa aula é muito importante. Porque o ego está completamente ligado à humildade. A gente tem que trabalhar com os dois, tá? Então, vou começar aqui igual Santo Agostinho, em Cidade de Deus. Dois amores fundaram duas cidades. O amor próprio, até o desprezo de Deus, né? E a cidade terrena. Né? E o amor de Deus, perdão, me embolei todinho. Enfim, tinham duas cidades, feitas de dois amores. Né? A cidade dos homens, que é o amor próprio, até o desprezo de Deus. Né? E tem a cidade de Deus, que é o amor de Deus até o desprezo de si mesmo. Tá? A primeira cidade dos homens gloria-se em si mesma, a segunda em Deus. Então, como a gente foi feito em imagem e semelhança a Deus, a gente é igual a Deus, assim, em muitas coisas, exceto o pecado, né? Porque o pecado é uma desordem nossa, quando a gente nega a Deus. Então, a gente ama muito, a gente sempre tem que estar amando alguma coisa. E se a gente não ama a Deus, a gente vai amar a porcaria, entendeu? Era aquela frase do Eric Voegelin, um estudioso alemão, que ele dizia: os homens de hoje, eles enganam-se a dizer que eles não têm mais deuses. Eles idolatram sim, tanto quanto antes, na Idade Média, sendo que eles idolatram outras coisas, com tanto amor quanto. Por isso que está no Evangelho, ali onde está o teu tesouro, ali está o teu coração. Né? Então, é impossível você não amar. Assim como Deus, é impossível ele não amar. Deus, ele ama todo mundo. Que essa é a nossa natureza. Ele é o bom, não tem como ele não amar. Amar é querer o bem. Tá? Então, se você não ama Deus, você vai ficar jogando videogame, batendo punheta, né? Fazendo essa idolatria das atrizes pornô, aquela coisa que a gente falou, né? Para quem não sabe, essa aqui é uma das aulas do curso de vocação matrimonial que eu estou fazendo lá no meu canal. Se inscrevam lá, Prece é o nome do canal, @prece777.
Mas você não precisa ver as outras aulas para entender essa. Né? E é aquela coisa que o Mato Soares tinha falado na última aula, correto? Que em vez do cara ficar louvando a Deus, os caras idolatravam a Martina Paola do terceiro ano, que era loira e tinha olhos verdes. Né? E tinha um movimento muito periclitante e tinha algumas partes bem salientes e apertadas. Então o cara vai idolatrar completamente essa mina, ou a mina que ele acha bonita da sala dele, ou alguma mina que dá bola pra ele, entendeu? É literalmente a idolatria. O cara vai pensar o dia inteiro nela, vai querer fazer tudo, todos os gostos dela. Né? A diferença é que essa pessoa não ama ele, entendeu? Olha que frase interessante do ódio anticristo. O problema do homem que não acredita em Deus é que ele acredita em qualquer coisa. Não exatamente, não sei em qual sentido ele usou. A gente vai tratar disso hoje, tá? Então, só tem dois amores possíveis, ouvintes: o amor de si e o amor de Deus, tá? O amor de si, ele é, na minha opinião, desprezível, porque a gente começa amando a nós mesmos. Claro, eu vou falar do amor bom de si e o amor mau. Tá? Então tem essa diferença também, né? Porque o demônio, ele pega coisas boas e distorce, como sempre. Né? Por exemplo, quando ele diz para Eva, sereis como deuses, ele estava dizendo isso realmente? Não, ele estava distorcendo, entendeu? É algo natural do demônio distorcer a verdade, falar meias verdades, entendeu? Falar verdades que parece muito com verdade, mas tem 10% de mentira e você vai destruir tudo. Por isso que eu critico tanto hipócritas, mentirosos. Eles são demônios, entendeu? São demônios. Pode ver o demônio ali em Mateus, pode ver em Gênesis, distorce. É covarde, é hipócrita, tá? Então, por exemplo, a preguiça. Existe a preguiça boa? Existe a preguiça de não pecar. É a preguiça de você não fazer besteira, de fazer coisas sem futuro. Por exemplo, se você me chamar para uma festa, eu tenho preguiça de ir lá, me arrumar, me sentir um miserável na festa, eu tenho preguiça. Se você me chamar para ir para sei lá, um cabaré, eu tenho preguiça também. Por que eu vou fazer ali? Tem gente feia, gente miserável, pessoa que só quer roubar meu dinheiro, se souber que eu tenho grana, vai me sequestrar, vai roubar meu rim, sei lá. É a boa preguiça, mas tem a má preguiça, entendeu? É... O amor próprio bom. Qual é o amor próprio do bem? É o amor que você realmente se importa com a sua salvação da sua alma, entendeu? Com o seu bem-estar espiritual, com o seu desenvolvimento como pessoa, sacou? Esse é o bom amor próprio. O cara que diz, caramba, eu tenho uma alma eterna, eu tenho que fazer tudo possível para eu salvá-la, entendeu? Qual é o amor próprio mal? É o sujeito que fica aí pecando, não importa. Eu tô caluniando o cara, não tô nem aí, é o que eu quero. Então o amor de si, ele vai dessensibilizando. A carne é um monstro louco, que ele sempre quer mais. É diferente da comida, que você come e para à vontade. Não, a carne, você dá uma coisa, ela vai começar a pedir duas, três, é que nem uma criança às vezes. Não sei se vocês já deram um presente para uma criança, ela, me dá aquilo, aí você dá, me dá mais aquilo, aquilo. No fim a criança fica mimada. Né? Então, ou se ama a si em detrimento do outro, porque o excesso do amor de si sempre vai causar o mal ao outro, né? O exemplo disso são as pessoas que, né, se enxurrascam, né? Ali é a soberba no maior grau, porque eles não se importam, primeiro, eles odeiam todo mundo, correto? Para fazer isso, a pessoa tem que odiar todo mundo. E ela não se importa nem um pouco com ninguém, né? Para, né, fazer esse ato. Então é aquela coisa que São João diz. Ele não fala exatamente sobre esse tema, só que a gente dá para correlacionar. Se você não ama quem você vê, imagina Deus que você não vê. Né? Então o cara que se enxurrasca, o cara acha que no céu, na terra, sei lá, não vai ter ninguém. Não, meu filho, o céu tá cheio de gente. Se você odeia a gente na terra, você vai odiar a gente lá também. Acabou. It's over. Cara, entendeu? Ou é amar o eu em detrimento do outro, né? Ou é amar a Deus em detrimento do eu. Tá? Então, o coração humano ele se move nesses dois extremos. O ego, né?
quando a gente vai aumentando esse extremo e centralizando esse do ego, esquecemos de Deus, esquecendo de Deus a gente esquece do outro, ou a gente vai movimentando no amor progressivo a Deus, e amando a Deus a gente ama o outro, entendeu? Porque esse amor a Deus é o amor puro, é o amor do bem pelo bem. A gente não consegue amar o outro de forma sincera se a gente não ama a Deus. Porque Deus ele é o princípio do bem. Deus caritas est, como está na Bíblia. Deus é amor. É isso que ele quis dizer, entendeu? Se diz em primeiro capítulo, primeira epístola de São João, né? Eu acho que é. Deus é amor e tal. Por que eu não posso, né, fazer coisas de LGTV, comer um travessão e tal? Pera aí, minha gente. A gente sabe que o pecado, por que Deus ele odeia o pecado? Porque os pecados são coisas que vão causar a tua ruína, entendeu? Confúcio ele tinha um texto, que mesmo ele sem saber, era um texto assim, como destruir o seu inimigo. Mesmo ele sem saber nada de cristianismo, era ele dizendo, faça de alguma forma que seu inimigo cometa os pecados contra os 10 mandamentos, se você for ver o tier list que ele escreveu. Né? Em quarto lugar estava, fomente no território inimigo, luxúria. Eu acho que em primeiro lugar estava soberba. Você for ver, o cara descreveu ali os 10 mandamentos. Porque Deus ele odeia o pecado, e na visão cristã o pecado é a coisa mais abominável do mundo, porque o pecado causa a ruína do homem. Entendeu? E a ruína da sociedade. E não apenas a sua, mas a dos seus filhos, a das pessoas que são próximas de você. Veja Roma. Né? Roma começou essa maluquice de pecado, de vomitório, como a gente explicou. Os caras tinham tanta gula que comia, enfiava o dedo, ia no banheiro, enfiava o dedo na goela, vomitava para comer mais. Orgia, suruba e tal. Acabou a sociedade, todo mundo morreu, divórcio e tal. Então essa onda de divórcio, essa falsa revolução sexual é só um bagulho para enganar as pessoas e destruir a sociedade. O pecado destrói você, destrói a sua personalidade, destrói a sua capacidade de melhorar porque você está escravizado e destrói a sua capacidade de amar a Deus porque tu está ficando soberbo, você só quer você e não se importa com o outro. Entendeu? Por isso que pornografia é de graça. O preço é a sua alma. Pro demônio já tá bom demais. Entendeu? Então, o amor verdadeiro é o amor espiritual, minha gente. Não é o amor da carne. Entendeu? Deus ele te ama espiritualmente, porque o espírito quer ter. Continuando. As manifestações do egoísmo. Né? Então, por que o demônio ele odeia tanto o terço? E toda vez que ele prega alguma heresia, ele para de falar da importância do terço. Os ortodoxos não rezam terço, é proibido. Por exemplo, Lutero, a primeira coisa que ele fez foi tirar a Ave Maria do terço e botar a oração do coração. Lógico, oração do coração não é proibido. Mas por quê? Porque Maria, ela é, como diz na ladainha, spes única, vas spirituale, turis eburnia. Vaso espiritual. O que o vaso representa? O vaso ele representa isso, aquela coisa vazia de si. E sendo vazia de si, a água, que é a graça de Deus, representa a graça, pode preencher você. Então, se o teu vaso, que é tua alma, teu coração, está cheio de barro, como diz Santa Teresa, o barro seria a significação da soberba, do eu, Deus não consegue entrar. Se está cheio de barro ali, você não consegue botar água dentro, entendeu? Não, Matos Soares, não rezam não. Eles dizem que é uma prática falsa, uma visão falsa. É algo idiota. Mas é claro, eles são protestantes, né? Então tem um grupo que diz aquilo, tem outro que diz aquilo, tem um grupo daquele outro pastor que diz aquilo, é igual a protestante, tá? Então, o terço de Maria é uma arma feroz contra o veneno mais letal do demônio, que eu chamo de soberba. A soberba é o veneno mais letal do demônio. Sinceramente, eu não consigo converter gente muito soberba. Parece, você não tem técnica? Não é isso não, cara, que é muito difícil mesmo. Por isso que o demônio vai tentar te fazer pecar pela soberba. Para tu sair, em teoria é fácil, mas para os outros te convencerem, muito difícil. Tá? E a gente tem esse mesmo problema que os nossos pais no Jardim do Éden, que o demônio ele vai e diz: sereis como deuses.
E Eva vai lá e diz: opa, gostei dessa proposta aí. Pô, vou comer essa maçã. Então o pecado original foi que pela desobediência, eu expliquei isso, não foi na aula de como se conformar à vontade de Deus? Então, a desobediência, ela aflora o ego, tá? E o ego é a origem de toda a aflição do espírito. Então, um ouvinte muito inteligente fez uma pergunta muito inteligente. Ele me perguntou assim: Prece, não seria injusto a gente não ter direito ao paraíso, ao Jardim do Éden, devido a uma falta de Adão e Eva lá, não sei quantos mil anos? Eu disse: olha, seguinte, você pode adquirir o Jardim do Éden aqui e agora. Vamos analisar o que ocorreu. Eva fez a vontade dela, sem a vontade de Deus. E toda vez que o ego age, quando a gente se move somente pelo ego e não pela vontade de Deus, a gente tem muitas aflições de espírito. E eu vou explicar isso em breve. Você, ouvinte, você está nesse vale de lágrima porque você só faz o que você quer, você não faz o que Deus quer. E eu expliquei isso melhor na aula de vontade de Deus, tá? Desculpa por eu estar sendo breve. A partir do momento que você obedece a Deus, assim como eles obedeciam lá no jardim, você vai ter o gozo que eles tiveram, perfeitamente. Entendeu? Vamos explicar agora por quê, tá? Então, quando eu falo de egoísmo, engloba soberba, orgulho, amor próprio, vaidade, presunção, tá? Então, primeiro aspecto, tá? Amor próprio com relação a si mesmo, da sua própria imagem, tá? Então, o cara fica assim, né? Ah, eu sou o cara, sou o cara, sou o cara. A gente sempre se agiganta, entendeu, ouvinte? A gente sempre se agiganta na nossa imagem, a gente sempre se acha mais bonito do que a gente é, mais santo, mais compreensível, mais paciente. Mas saiba que você é bem menos, tá? E o cara orgulhoso, ele isso inúmeras vezes. Prece, como que faz para identificar alguém orgulhoso? Eu aprendi isso no Telegram, graças a imbecis que veio falar comigo. Então, você se refuta primeiro. Você faz uma crítica ao cara. Não, crítica normal. O cara começa a meter o pau em você, começa a dar piti, coisa de mulher demais. Outro aspecto, o cara falta pela caridade, não tá nem aí, né? O cara só quer saber de você a partir do momento que você pode servi-lo ou não. Se você não serve, não tá nem aí. Isso também é um fruto da masturbação, tá? Que faz a masturbação aumenta muito a soberba, por isso que o demônio adora. Também o cara ele começa a imaginar as pessoas e as mulheres somente assim. Tipo, essa pessoa pode me proporcionar prazer ou não? Essa pessoa me serve ou não? É como se as pessoas fossem cachorros. Entendeu? Masturbação também aumenta isso. Outra coisa, você disse o cara, você dá um conselho e ele fica se desculpando. Né? Tipo assim, cara, para de usar Instagram. Você tá batendo muita punheta por causa do Instagram. Ah, não, não sei o que. Ai, não sei o que. Pipipi, popopó. Ô, cara, tu me xingou ali, pede desculpas. Ai, não, você é um herege, não sei o que. Tá. Outro aspecto, o cara fica justificando os próprios pecados. Ah, não, é culpa da minha família, é culpa da minha mãe narcisista, é culpa de que eu moro, é porque eu moro em Aracaju, no Sergipe, aqui é ruim, não, é porque eu moro na Noruega, aqui é ruim demais, não sei o quê. Cara, o cara pode morar na Noruega ou o cara pode morar em Altamira, em Amazonas. O cara, se o cara souber, vai ficar de culpa, entendeu? Eu gosto de alguns ouvintes meus que estão nessa aula porque eles simplesmente não ficam de coupe. Entendeu? Então o cara pode dizer, pô, é verdade, eu estou fazendo isso. Então, um aspecto do amadurecimento do homem, psicologicamente falando, espiritualmente falando, é o cara aceitar as coisas. Porque o cara ele só consegue trabalhar, melhorar algo aceitando o estado atual dela. Entendeu? Se o cara é soberbo, não aceita, ele ainda está no estágio infantil. Tá? Então, se chega lá, sei lá, por exemplo, chega lá um cara e fala, tu desenha uma casa, e o cara chega lá e diz, pô, essa casa tá uma droga, por isso, por isso, por isso.
Você aceita. Tá, beleza. Tá uma droga. Vamos trabalhar a partir dessa aceitação. Por isso que Deus, ele instituiu o sacramento da confissão, entendeu? Para o cara ele não pecar pela soberba, para o cara saber o que é pecado, não é, e para o cara aceitando a realidade dele, falando os pecados em voz alta, não em voz alta, né? Em voz ao padre, ele consiga trabalhar a partir disso. Tá? E também para o cara destruir essa imagem que ele tem dele mesmo, falando essas coisas abjetas que ele fala. Tá? Então não se importe com isso de astrologia, que você vai descobrir o seu eu que você não sabia. Meu filho, isso é completamente irrelevante. Você quer que eu te diga como que você vai te descobrir? Faz uma confissão geral, você vai ver as coisas que você faz bem, né, os pecados que você não comete, e as coisas que você faz mal. Isso aí de ficar só com, eu quero descobrir o meu eu na astrologia, o meu não sei o quê. Cara, você não precisa disso, o seu eu é mal. Entendeu? Você só precisa de Deus e acabou. Você só precisa saber os seus defeitos e as suas virtudes. E com os seus defeitos, tomar cuidado e trabalhar a partir das suas virtudes. Entendeu? Por exemplo, se você é uma pessoa calma, mas mentirosa, tenha muito cuidado com a mentira. E use a sua calma para você conseguir sair desse pecado. Entendeu? Lógico, também pode usar de outros artifícios. Só estou dando um exemplo. Não precisa conhecer o seu eu interior e tal. Só saber as suas inclinações, o que você quer para sua vida, sei lá, ler a parte 5 do livro Filoteia e pronto. Tá? Não acho que você vai ter uma iluminação se você fizer uma consulta astrológica. Você vai ser o mesmo M de sempre, entendeu? Você vai ser o mesmo barro, confuso. Sobretudo se você for soberbo. Então, você não precisa dessas coisas aí, de alquimia, de astrologia, de fisiognomia. Você precisa ser humilde e aceitar a realidade. É só isso. Aceita a realidade, cara. Foi aquilo que o Viriato falou naquele podcast de celular. Lógico, ele falou de maneira bem bruta, mas o que ele quis dizer foi: o ouvinte não aceita a realidade, por isso que ele não melhora. É só isso. Entendeu? Só isso. E todo egoísmo, toda soberba é uma forma de não aceitar a realidade. Né? Por exemplo, essa pessoa que exalta a sua própria imagem. Meu filho, o que a gente tem que não é dádiva de Deus? Para que ficar se exaltando? Que coisa mais estúpida. Mulher que fica venerando a sua imagem, exaltando a sua beleza. Minha filha, não é você que tem essa beleza. Quem te deu essa beleza foi Deus. Entendeu? E quem é a beleza é Deus. Você é um espelho de Deus, entendeu? Deus, ele brilha. É tipo assim. É tipo como se tu fosse é tipo como se Deus ele fosse um laser e você fosse uma parede que faz o laser bater e ir para outro canto. Você é isso. Você não é o laser em si. Você só está transparecendo esse laser que é Deus. Entendeu? Aí a exaltação da sua própria imagem. Como que isso funciona? O cara nunca admite que ele está errado. O cara está sempre certo, fica se justificando as próprias falhas, é sempre o outro errado. Entendeu? Olha, e se alguém vier com essa palhaçada no meu Telegram, eu vou bloquear, entendeu? Se alguém ficar com essa palhaçada, eu prefiro muito mais que você diga assim: não, Prece, eu comi, né, um adulto que não é adulto, mas eu me arrependo disso. E eu sei que eu errei. Eu prefiro você dizer isso do que você ficar dizendo: não, foi porque a minha mãe me deu uma educação. Não, foi porque eu nasci no Rio de Janeiro. Sinceramente, se você faz isso, eu vou te bloquear. Eu não tenho obrigação de responder ninguém soberbo. Por quê? Porque o soberbo não quer ser ajudado. Não dá para ajudar alguém soberbo. Entendeu? O cara é desobediente, o cara só faz o que ele quer. Sacou? Tá tudo bem admitir o erro, errar é humano. Sacou? Pô, Prece, eu menti pra você, desculpa, tá tudo bem. Agora você vai ter as consequências dessa mentira. Por exemplo, se eu queria te ajudar, você mentiu, eu vou dar um conselho ruim. Porque você mentiu, eu não tô sabendo a situação do jeito certo. Isso aconteceu muitas vezes, entendeu? Eu quero ajudar o cara me mente. O cara diz que a vida dele tá perfeita e ele não sabe o que está acontecendo, só que a vida dele tá um caco. Eu vou dar uma ajuda ruim. É tipo o paciente chegar lá e dizer: eu tô com dor no estômago, tô com caganeira, eu tô com um problema no esfíncter anal, eu vou achar bem, ele tá com algum problema no trato intestinal dele. Só que na realidade o cara tá tipo com dor de cabeça, com febre alta, com um problema nas artérias.
Ué, eu vou dar o remédio para problema intestinal, não vou dar para problema da artéria. Aí depois o cara fica, esse médico é muito ruim, isso de cristianismo é errado, é falso, não funciona. O que não funciona é sua soberba, entendeu? É só vitimismo, resmungando. Eu não tô nem aí para isso, cara. Daí que deriva a teimosia, entendeu? Insinceridade, vamos falar agora. Ficar de copo culpando os outros. Soberba grave, tá? Isso é o 8º grau da soberba. A soberba tem 9 graus, tá certo? Ou a pessoa que não quer admitir que ela é humana. Então tem. Eu vi um cara dizendo, não sei se é verdade, que Michelangelo queimou antes dele morrer inúmeros desenhos feios que ele fez. Para não mostrar às pessoas que ele fazia desenho feio. Bem, eu não sei se isso é verdade. Mas, tipo, se ele fez nesse intuito e não no intuito só de jogar fora entulho, é soberba. Tipo assim, eu tenho um podcast que ficaram horríveis, entendeu? Eu já digo isso pra galera, eu tenho. Ficou um lixo, mas eu deletei. Eu não deletei por soberba, né? A gente consegue distinguir quando é soberba e quando não é. Eu vou explicar agora. Por exemplo, um artista, ele não pode publicar uma obra de arte feia, senão ele vai perder o valor do nome dele na arte, né? Precisam parar de valorizá-lo. Por exemplo, eu que sou calígrafo, né? Se alguém me pede para eu fazer, sei lá, uma oração satanista, me dá lá 100 mil reais. Eu não vou fazer. Porque muito embora não tenha o meu nome na caligrafia, a gente consegue perceber pelo traço. Aquilo ali vai me mostrar que eu estou me prostituindo por algo que é de Deus, a beleza. E segundo, né, tem que pôr um padrão mínimo na minha arte. Lógico, não precisa ser um negócio perfeccionista. Né? Esse perfeccionismo atrapalha o progresso em muito. Entendeu? A soberba atrapalha o progresso em tudo, cara. Em tudo. Por exemplo, a soberba te trava. Por isso que o demônio ama. Te trava, te leva para o inferno e te faz não mudar. Uma coisa é a gula dá para mudar. Outra coisa é a preguiça dá para mudar. Agora, soberba, cara. Por isso que era o meta-pecado para Santo Tomás. Bem, se é só para um filme, não tem problema, eu acho. Mas eu não recomendo você rezar o exorcismo, não. Enfim. Não se supera, isso é algo da psicologia, tá? E também tá na Bíblia, tá na. Jesus falava isso, tá em Santo Tomás. Não se supera aquilo que não se reconhece ou aceita. É aquilo que falava São João Cassiano. Meia virtude conhecida é meia virtude vencida, tá? Ou, perdão, meia tentação. Uma tentação conhecida é meia tentação vencida, né? Então, por que as pessoas que são muito egocêntricas, esse é o ponto que eu queria chegar. Elas têm muitos problemas mentais, por que que hoje tem tantos problemas mentais? Primeiro, o demônio diz para essa pessoa que o pecado vai causar felicidade nela. Só que o que ela sente é só ruína. Ela... Outra coisa, hoje nós temos no mundo pessoas extremamente soberbas, né? E o que a soberba causa? É aquela coisa que está no canto de Maria, na Bíblia, né? Deus exalta os humildes e humilha os soberbos. Por exemplo, o cara que fica exaltando a sua imagem. Cara, você não é nada. Você sabe que tudo que você tem é graças aos seus pais que deram educação, é graças a Deus que te iluminou e tal. O cara ele fica num golpe, numa mentira, entendeu? Mental que não se sustenta e ele fica dando inúmeros golpes para sustentar essa mentira, sacou? Teve um exemplo que um cara que está aqui na sala deu, de um cara que fica justificando os pecados dele porque ele viu um sonho e Deus revelou a religião dele, que o cristianismo está errado e não sei o quê. Cara, isso é só soberba, sacou? E o ego, ele causa todas as aflições do espírito. Por quê? Percebam. Por exemplo, quando você fica desanimado, teu ego ele diz, eu queria uma coisa e não aconteceu essa coisa do jeito que eu queria. Né? Eu vou dar mais exemplos lá na frente. Então, a insinceridade, a soberba, é algo do demônio. O demônio é o pai da mentira. Você vai ver, ele mentiu em Gênesis, mentiu no deserto para Jesus, mentiu para Jó,
Ele mente demais. E se você mente para si mesmo e para os outros, você é o demônio. Tem um religioso, que ele é bem polêmico aqui no Brasil, mas quando tem uma pessoa muito soberba, ele chega lá e diz: você é um demônio. Ele diz: você é um demônio. Errado ele não tá. Gente hoje em dia que é tão soberbo que fica igual um demônio mesmo, justificando as macacadas que ele fez. E a pessoa soberba tem essa dupla personalidade. Tem essa personalidade imaginária e inventada pelo orgulho, cheia de triunfos, de qualidades, de sucessos. E tem a personalidade do mundo real, que é aquela que bate punheta, que é um miserável, que não sabe se controlar, que mente, né, que odeia o próximo. Aí o cara fica nisso, nessa vida dupla. E viver essa vida dupla é algo extremamente angustiante. Né? Primeiro, você não alcança o que você quer, porque o demônio fica mentindo, ele te oferece água. Vamos supor que você está no deserto. Você está com sede, o demônio vai lá e te diz: toma essa água aqui, essa água vai te curar. Tu acredita nele, aí tu vai lá e toma, e quando vier a água do mar, aí tu fica com mais sede. O idiota, o inteligente, ele vai parar de beber a água desse sacana. Mas o idiota não, continua bebendo a água do mar. E o fim disso é a morte. Entendeu? Continuando. Um dos aspectos da soberba que você pode identificar nas pessoas: hipersensibilidade. A hipersensibilidade ela acontece quando os outros a corrigem ou desvendam em algo. Então, o meu me mandou um áudio de uma pessoa super soberba, que ele foi desvendado. Né? Ele foi desvendado. As mentiras, as hipocrisias, as heresias dele. E o cara surtou. Surtou. Disse que ia matar todo mundo e não sei o quê. Soberba. Como é que uma pessoa humilde faz? Não precisa nem ser humilde. Diz assim: ó, gente, eu errei, desculpa. Acabou. Tá tudo bem. Ele não, eu vou matar todo mundo, não sei o quê. Se as pessoas elas são assim, cuidado. É um péssimo sinal. É um sinal que ela pode ser muito soberba. Lógico, cada caso é um caso. Se é uma criança, é mais normal, você tem que ter mais paciência. Se é uma mulher, né? A mulher é muito sensível. Você não pode gritar com a mulher. Você não pode ser bruto com a mulher. Você tem que ter mais calma. Agora, se é um homem, fica dando chilique, que nem aquele gordo lá, esse gordo aqui que eu vou escrever, um velho que dá chilique. Pelas caridades, né? Por favor. Velho que dá chilique, alguém critica o cara. Ai, você é analfabeto funcional. Você é burro, você é ignorante. Gente, é uma pessoa de idade dando chilique, pecando pela soberba, contra a caridade. Como que pode um negócio desse? Tá? Vou falar do Instagram, me lembra depois se eu esquecer. Tá? Uma pessoa normal, consciente do mundo real e da realidade, não se irrita quando alguém, de boa vontade, corrige ou lhe oferece uma crítica construtiva. Por exemplo, eu acho que todos vocês aqui já me corrigiram, já fizeram uma crítica construtiva para mim. Tá tudo bem. Se vocês são pessoas bem intencionadas, o louco também, o egoísta, ele também fica julgando isso. Como que esse cara ousa me criticar? Então ele quer me destruir, ele é mau. Né? Né? A sua explosão irracional só pode ser plenamente compreendida se nós tivermos presentes que o seu mundo começa e termina nele. Ele é o centro do mundo. Você criticar ele, criticá-lo para ele é como você criticar Deus. Você critica um rei. Né? E como ele é soberbo, e a soberba causa a cegueira da inteligência, ele sempre acha que ele está certo, porque ele acha que ele é o maior de todos. Soberbo vem do latim superbiam, acima de tudo. Tá? Isso também essa hipersensibilidade é um fruto da insegurança extrema, porque no fundo, ele sabe que ele é um M. Né? Ele sabe que ele é só pó, que ele é só barro. Ele fica dando corpo, que ele é maior do que isso, que ele é um Deus. Mas não. Entendeu? Ele sabe que ele é burro, que ele é limitado, ele não quer se convencer disso. O orgulho ferido também pode ter outra manifestação, né, nos mais melancólicos, a depressão. Né? Tem pessoas que não reagem violentamente, mas se fecham, ficam de luto. Né? Por quê? Como que alguém pode tratar Deus assim? Minha nossa, a humanidade está perdida, eu vou ficar em depressão. Esse é um aspecto da depressão. Como que alguém pode tratar Deus, que sou eu, desse jeito?
O mundo começa e termina nele, só importa os gostos dele. Por isso você vai ver gente mimada, extremamente depressiva, porque para ele o mundo começa e termina nele. Se não tem isso, o cara se mata. Por exemplo, Cristiano Hartmann. Eu acho que eu posso falar dele. Né? Eu acho que ele até se enchurrascou. O cara vencia tudo na vida, ganhava tudo, tudo na vida. Aí ele começou a ter uma namorada com 20 anos. A namorada foi lá, largou, ficou com um cafajeste. Ele matou a namorada, o cafajeste ele mesmo. Por quê? Quem ousa ferir o Deus? Eu sou Deus. Quem ousa me ferir? Quem ousa me trair? Né? Mas ele sabia que ele não era Deus. E ele se matou. Né? Quem ousa machucar os meus sentimentos? Meu filho, você é só um nada que sofre, entendeu? É um complexo de. Aí também tem um complexo de Cinderela. Né? Ai, ninguém se lembra de mim, ninguém me trata como eu mereço, ninguém vê minhas qualidades. Né? Em que momento serei libertado pelo príncipe encantado? Isso é muita coisa de gente soberba. O cara diz, não, você não está entendendo. Não, ninguém percebe que eu sou inteligente. Eu sou um gênio incompreendido. Entendeu? Eu sou um gênio incompreendido. Tipo, todo mundo diz, esse cara é soberbo, esse cara é louco, não sei o que. Não, eu sou um gênio incompreendido e ninguém me entende. Eu amo todo mundo, mas todo mundo se afasta de mim por soberba. Não, cara. Ninguém gosta de ficar perto com um narcisista. É chato pra boné. É insuportável. O cara só quer saber dos outros no que os outros dão prazer pra ele. Qualquer coisa ele xinga o outro. Que bagulho insuportável, entendeu? Tá todo mundo errado, só eu tô certo. Coisa de soberbo, coisa de Cinderela, coisa de mulher. Carlos, esse modo de chamar os outros de analfabeto funcional começou com o Olavo? Sim. Né? Qualquer pessoa que fazia uma crítica a ele dizia, ele é analfabeto funcional, ou xingava mesmo, ad hominem. E ele que se acha um intelectual e não sei o quê. Né? Ele é analfabeto. Não. Qualquer pessoa aqui que fazia uma crítica ao Olavo, ele se chamava de analfabeto. Mas no fundo, o maior analfabeto do Brasil era ele, que ele nunca se considerava estar errado. Então, como eu expliquei na aula de juízo próprio, o maior problema não é o analfabetismo funcional. O maior problema é a soberba que o Olavo tinha no 8º grau, né, de 9, perdão, ele tinha no 9º grau, o grau mais alto, segundo São Bernardo, né, segundo os critérios de São Bernardo. Porque a soberba ela causa cegueira da mente, o cara sempre acha que ele está certo. E o Olavo acha que está certo a ponto de defender heresias, né? E dizer para o católico defender heresias. E defender coisas que sempre foram contra a doutrina da igreja. Tá? Eu não vou falar desse cara aí que vocês estão falando também no chat, porque ele dá muito processo, vocês sabem disso. Isso, inclusive, é algo que eu vou falar depois. É só um apego que a pessoa tem a alguma coisa, aí ela dá justificativas intelectuais, mas não, é só um apego carnal que ela tem a coisa. Tá? Aceita a realidade de fato, como ela é um passo para a maturidade. E é um passo, e o mais importante, para você melhorar de vida. Aceitar as coisas como elas são. Pô, eu sou um gordo, punheteiro, jogador de videogame, ateu, com 30 anos, que odeia todo mundo que eu conheço. Sou ingrato com a minha mãe, sou ingrato com meu pai, não faço nada que preste. Pronto, aceitei isso? Pronto, aí você pode trabalhar. O que eu devo fazer? Bem, eu tenho que parar de ser isso. Como que eu paro de ser um gordo, punheteiro, jogador de videogame? Fazendo o contrário. Sendo um magro, casto, disciplinado, que não joga videogame. Eu sou ingrato com meus pais. O que eu faço? Eu vou agradar meus pais. Eu sou uma pessoa alegre. Eu sou muito soberbo. Vou ser uma pessoa humilde. Entendeu? O amor próprio ele tem ímpetos imperialistas. Né? O homem vaidoso gosta das pessoas e das coisas somente quando ela reflete sua própria imagem. Se não reflete, analfabeto funcional, idiota, imbecil. Você é comunista, petralha, não sei o quê. Né? Quem não concorda com o Olavo é analfabeto. Era muito engraçado. O Takaki, que já deu aula pra gente aqui, fez um texto criticando ele. Sabe qual foi o argumento dele? Ele é analfabeto. Carlos Bezerra escreveu, ele é um idiota, um analfabeto. Isso não é argumento, isso é coisa de criança. Tá?
Tá? Ele só se importa. Aí também tem o perfeccionista, é bom a gente falar dele também. Então, uma coisa é você ser delicado, você fazer as coisas bem feitas. Outra coisa é você ser perfeccionista. Isso aí pode indicar uma soberba também. Tá? Sobretudo quando esse perfeccionismo é só nas coisas que aparecem aos homens. E nas coisas que não aparecem, você não tem cuidado. Tipo, se o cara ele faz a aula perfeita sobre vida espiritual e quando vê o cara não reza, o cara não ama Deus, o cara não segue os 10 mandamentos, soberba grave. O cara faz um mega livro sobre como ser professor. Aí quando ele é professor, ele é soberbo, ele é chimpa, ele é imbecil, ele é ignorante com os alunos. Tipo essas coisas, entendeu? Também é para você é algo farisaico, para você esconder os seus defeitos. Por exemplo, o cara vai lá, faz uma aula sobre casamento, né? Tem um muçulmano que fez aí. Quando vê o cara tem um casamento horrível, né? Perfeccionismo, advindo da soberba, tá? Aí depois o soberbo fica você vê, no canto de Maria fala: Deus exalta os humildes e humilha os soberbos. Mas eu acho que ia ser engraçado se Deus falasse também, né? Que o próprio soberbo humilha a ele mesmo, né? Então, quando eu vejo pessoas soberbas, eu nem me preocupo em fazer correção nem nada. Deus já está humilhando essa pessoa profundamente, e essa pessoa se humilha profundamente. Aí depois o soberbo fica, ai, por que, que eu sou sozinho? Ai, por que ninguém gosta de mim? Porque você é um chato. Você só reclama da sua vida como se você fosse Deus. Você não quer ajudar ninguém, você só faz a sua vontade, você é teimoso. Qualquer pessoa que tenta te ajudar a fazer uma crítica construtiva, você xinga, você fica fazendo calúnia, você fica difamando. Entendeu? Como é que a pessoa vai amar alguém assim? Fica difícil. Entendeu? Fica difícil, muito difícil. Aí tem a inveja, né? Consiste na tristeza perante o bem do próximo, considerando isso um mal próprio, porque se julga que ele diminui a própria excelência dele. Então, por exemplo, se viesse aqui um cara na bolha, nesse exato momento, 2 vezes mais competente do que eu, ele começasse a dar aula, como é que o cara invejoso ia dizer? Ah, não sei o que, ele não sabe latim, ele não sabe grego, eu sei. Ah, essas aulas dele é melhor vocês verem a minha, não sei o que. Cara humilde, como é que ele ia fazer? O que, que eu ia fazer? Ó, tem um cara melhor do que eu, calei a boca, vou viver minha vida, fiquem com ele, valeu. Eu ia fazer isso, tá? Finalmente chegou alguém mais competente do que eu. Tchau, tchau, galera. Tchau, tchau, beijinho, beijinho, cascudo de mim. Né? Mas o soberbo ele não faz isso. Ele tenta destruir. Isso tem muito no meio tradicional. Ai, esse padre, ele não sei o que. Ai, aquele padre, ele é sectário. Ai, aquele padre é jansenista. Ai, aquele lá tem uma linhagem inválida. Ai, aquele outro ali foi ordenado por não sei quem que cometeu tal pecado. Inveja. Lógico, se não for herege, diga. O cara tá santificando aí. Deixa aí, eu não consigo cuidar de todo mundo. Deixa esse cara cuidar das ovelhas dele. A hipocrisia é o grau mais alto da. Se escreve hipocrisia, tá? Não é hipocracia, não. Você nem escreveu hipocrisia. Isso. Hipocrisia, segundo São Bernardo, é o grau mais alto da soberba. Tá? Aqui, ó. O 9º grau da soberba. Cadê aqui? Deixa eu procurar aqui na. O 8º grau é a defesa dos próprios pecados. Como fazia o Olavo, né? Defesa das heresias dele também. Muito embora já foram condenadas. E assunto fechado. Maçonaria, igreja, não tem união, assunto fechado. Ele ficava jardim das aflições dizendo, não, eu tinha que bibibibobó. Né? O 9º grau da soberba é uma pessoa aplicar a inteligência para justificar ou defender seus próprios atos. Né? Se apesar de tudo as faltas são descobertas, o soberbo vai ao 9º grau, que é a confissão fingida. Né?
Ele se humilha com malícia e assim esconde sua pertinácia sob a falsa capa da humildade. Ai, não, eu me converti para o catolicismo. Agora eu falo a verdade. Quando vê o cara tá defendendo heresia. Entendeu? Então o cara se humilha falsamente, mas ele continua com as mesmas ideias. Tá? Continuando. E para quem quiser saber aí do canal, os 9 graus da soberba. Primeiro grau é curiosidade. Segundo grau, menosprezo. Terceiro grau é essa louvor de si mesmo. Jactância em quarto. Quinto grau, singularidade. O cara se acha especial, que todo mundo é analfabeto, ninguém sabe nada, é um gênio incompreendido. Né? Sexto grau, arrogância. Sétimo grau, presunção. Presunção muito comum, né, nesses falsos ortodoxos que são muçulmanos e nesses falsos muçulmanos que são perennialistas esotéricos. Né? Presunção é qual pecado? É você achar que dispõe de outros meios que Cristo não falou para se salvar. Então o cara vai lá e diz, não, Cristo disse que é para tu viver, pegar sua cruz, né, negar a si mesmo e segui-lo. Não, ele estava mentindo. Sabe por quê? Porque eu achei aqui, num tratado do século VI, um atalho. Você consegue sair do lixo até a contemplação só com essa oração aqui. Faz a oração do Shinran, do budismo. Vai fazer a oração do Nimbutsu, você vai virar santo em 2 dias. Meu filho, não acredita no Nimbutsu, isso é coisa de idiota. Entendeu? Não acredito nessa idiotice. Tu tem que treinar a virtude. Pro teu músculo ficar bonito e forte, tu não tem que treinar. A virtude é do mesmo jeito. Não tem a oração mágica do Nimbutsu, do Advaita Hindu, a contemplação. Não, você vai continuar o mesmo miserável de sempre. Pode ver que esses mestres que só ficam fazendo essas meditação chimpa, que não é meditação cristã, é um mesmo miserável. Veja o Little Buda. Passava 30 dias rezando, em posição de flor de lótus, o cara não fazia nada, ele só ficava lá, pensando em nada. Tá aí, o cara miserável, violenta a mulher, né? Maltrata a gente. Quanto de casos que tem no Nepal desse sujeito? Vai continuar o mesmo idiota. Até os próprios hindus reclamam desses caras. Né? Até os próprios hindus reclamam desses caras. Agora o problema é que o hindu é um negócio confuso, que não serve de nada, que nem os caras se conformam o que eles devem fazer. Se é Nityaniti, caminho da renunciação do Krishnamurti, se é o caminho do Ramana, se é o caminho do Nimbutsu. Sabe por que eles não têm certeza? Porque é tudo mentira, é tudo falso. Sacou? É tudo falso, é tudo mentira. Tudo é idiotice, como diz São Paulo, tudo adoração de demônio. E eles sabem disso, que aquilo tudo é uma palhaçada, um golpe. Né? Que a verdade é clara, a verdade é como a luz, isso deve estar até nos Vedas, eu aposto. Aí no cristianismo está tudo claro, está tudo ajeitadinho. Mas não, vou ficar aqui com o Nietzsche. Eu vou misturar, eu sou sorveteria de religião. Aí depois o cara vai pro inferno e não sabe por quê. Aí, mas Deus, ele não deixa nem você argumentar, ele vai ler a sua consciência. E quando ele lê a sua consciência, ele vai dizer, o preste te avisou. Fica caladinho. Aceita que dói menos. Depois começam os gritos lá, gemendo no inferno. Né? Ironia. A ironia, às vezes, é coisa de gente invejosa e soberba. Sobretudo quando a pessoa é covarde de fazer a crítica de maneira aberta. Então ela só fica fazendo ali, não sei o que, fazendo piadinha. Eu não, eu faço crítica aqui, ó. Esse cara fez isso, isso e isso. O problema é que eu estou preparando os dossiês nos vídeos ainda, tá? Mas todos os caras que eu critico, eu tenho provas. E provas muito concretas. Mais concretas que concreto armado romano. Né? Do século III. Agora o cara fica só de ironia, não sei o que, e pipipi, não. Cadê? Provas aqui, ó. Provas. Por exemplo, eu falo do Olavo. Tenho provas. Jardim das Aflições, eu esqueci a página agora. Tem lá uma página, acho que era 280. Enfim, eu falei num podcast que ainda vai sair. Aqui, ó, prova, defendeu heresia. Outra página, Jardim das Aflições, aqui, ó, heresia. Outro texto dele, heresia. Outro texto dele, defende liberalismo, heresia. Né? Sei lá. Luiz Gonzaga de Carvalho Neto, aqui, ó, prova, ritos, ele tem uma foto dele em ritos iniciáticos de gnose, de perennialismo e de taricas, ele não é cristão, né? Ele apostatou, isso aqui ele está excomungado, que ele se diz ortodoxo, está aqui, excomungado. Essa foto que prova que ele é excomungado, aos olhos de Deus e a do mundo, né?
Aquela outra foto mostra que ele faz isso, né? Esse curso mostra que ele defende heresia. Tá aqui, ó. Tá aqui a prova. Agora o que o soberbo faz? Você mostra provas e ele fica, ah não, mas você é analfabeto. Ah não, mas você é ruim em matemática, você não pensa direito. Né? Ah não, mas você não sei o que, não sei o que. Ah, aí ele fica subjetivizando tudo. Ah não, mas é porque você não entendeu o que ele quis dizer. Meu filho, tá na foto. O cara vestido de muçulmano, com o terço de muçulmano, né, que é o masraba, numa tarica de muçulmano. Aí você vai dizer que esse cara, com roupa de muçulmano, você vai dizer que esse cara é católico? Ah, não, mas você tem que ter caridade. Sim, eu tenho caridade com os meus ouvintes, que eu quero levá-los eles para o céu. Esse cara quer condenar todo mundo para o inferno, entendeu? Depois eu mando a foto para você sim, Matos Soares. Né? Egocentrismo. Enxerga tudo através de um único prisma, o proveito pessoal. Né? O mundo se subjuga a ele, não o contrário. E todas essas coisas causam neurose, causam perda de sanidade mental. Porque a gente percebe que a gente é um nada, que a gente tem essa personalidade dupla, que a gente fica mentindo para os outros, que a gente só fazer com os outros, tratar desse jeito chulo, desse jeito imbecil, não é? As coisas não são para ser assim. A nossa consciência nos acusa. Não é para eu tratar o ser humano que nem um cachorro. Quando você faz sexo casual, você trata a mulher que nem um cachorro, depois você se sente mal, que nem isso. Isso não existe, as pessoas têm almas. Né? Acabou, entendeu? E são todos esses aspectos do egoísmo. Por que eu estou falando hoje do egoísmo? São todos esses aspectos, essas facetas do egoísmo que vão matar aquela coisa que é muito importante na vocação matrimonial, que é o amor conjugal. Entendeu? Então, o egocêntrico, ele é um parasita. Só usa dos outros quando importa. Quando importa, o cara fica caluniando, fica descendo o pau. Né? É o exemplo de aí, falsos intelectuais brasileiros. Tá? A gente tem que ter um coração doce. Aquela oração de São Francisco que eu faço para vocês. É dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, é morrendo que se vive para a vida eterna. Então, hoje em dia, a galera, com o outro, ele cometia um errinho. Ai, herege, não sei o quê, pipipi, popopó. Aí consigo mesmo é essa justificação dos pecados, essa leniência, esse amor que ninguém nunca viu. Vamos tomar o exemplo de São Pedro de Alcântara, como dizia Santa Teresa. Nossa, ele era tão doce com a gente e tão rígido com ele mesmo. Então seja muito doce com os outros. Muito doce. Muito mais do que você é com você. E com você, ó, abra o olho, porque você sempre vai ser indolente consigo mesmo. Vamos falar do amor falso, que eu acho engraçado. Né? São coisas que parecem amor, mas na realidade são exorcismo. A mulher diz, eu amo muito os meus filhos, eu amo muito meu namorado, eu amo muito meu esposo. Debaixo da bandeira do amor, uma fragata de egoísmo. Você só ama seu esposo porque ele é um troféu para você. Por isso que Deus ele quer esse amor puro na gente, que eu vim explicando no curso. Amar a pessoa porque ela é uma pessoa. É como diz no Salmo, confitemini domino quoniam bonus, quoniam eterna misericórdia eius. Amar o Senhor porque ele é bom, porque é eterna a sua misericórdia. Só esses dois motivos já são suficientes para a gente amar a Deus. Que ele é bom, que ele nos criou de graça. Olha aí, generoso também. Que ele é misericordioso, ele nos dá várias graças. Ele converte as pessoas, traz as pessoas para o lado bom, diferente do capeta. O amor falso é isso. A pessoa ela pode simplesmente transferir o seu narcisismo para outra pessoa. Aí um exemplo que eu anotei aqui são esses, em inglês a gente chama tiger parents, né? Os pais tigres. Sabe esses pais que ficam cobrando da criança se ela não tira nota 10, o pai bate, fica fazendo chantagem emocional, a criança não pode sair de casa para estudar. Vocês sabem esses casos de pais? Que obriga a criança a fazer medicina e tal. Gente, isso é narcisismo que o cara está transferindo na criança, sacou? Não é amor pela criança. Por isso que teve uma coitada lá dos Estados Unidos que ela sofria tanto com isso. Ela queria arranjar um namorado. Aí a mãe disse, não, você não vai arranjar um namorado, não. Foi lá e matou a mãe. A criança nunca pôde fazer nada na vida inteira. Era só estudar, estudar, estudar. Ela arranjou um namorado, né, de uma cor mais escurinha. E a mãe não queria. Pronto, a criança disse, eu vou ficar com o meu namorado, vou matar essa véia. Esse pai chato. Tudo bem, o namorado dela era uma puara. Né? Era era um imprestável. Só que o pai dela fazia tanto esse narcisismo que
que quando ele foi falar que o namorado não emprestava, ela não acreditou. Que o pai dela é um narcisista completo, a mãe é um completo narcisista, um pai coreano doente da cabeça, esses chineses, esses coreanos tudo doente, japonês também. Os caras tiram o cristianismo, fica tudo imbecil. Como é que pode? Como é que essa pessoa fica tão imbecil? Então esse que é o narcisismo, entendeu? O amor falso. Você só ama, por exemplo, teve um dia que eu fui pra casa de um primo meu, fui pra academia. Aí tinha lá um bobão lá na academia, sabe aqueles playba, aqueles playboyzinho, né? Aqueles heterotop que chama, né? Camisa preta, short colorido, sapato da Nike. Aí disse, aí meu primo, olha, um amigo meu, cara, ele morou na Alemanha, velho. O cara morou na Alemanha. Eu disse, cara, aí eu sou muito interessado, né? Porque aqui é raro de encontrar gente que mora na Alemanha. Caramba, cara, que legal, ele morou na Alemanha 1 ano, eu falo alemão, pai e tal. Quero conhecer esse cara. Eu olhei pro cara, ele não deu nem bom dia, ele não deu nem tudo bem. Ele não perguntou nem meu nome. Ele só falou, e aí, você tem namorada, mano? Tipo, que pergunta é essa, cara? O cara queria saber se eu tenho um troféu. Deu vontade de eu de responder. Olha, não tenho, porque eu não quero. Você tem para você se conformar nessa sua insegurança absurda que você tem. Entendeu? Mas eu fiquei calado. Disse, não, cara, não tenho. O cara me ignorou. Não tem namorada, Presta, velho? posso fazer um comentário parecido, né? Faz aí. Cara, uma vez, aquele meu amigo, né, perguntaram pra mim assim se eu gostava de mulher, né, na academia. Eu nem tava presente. Ele falou assim, cara, por que tu não pergunta pra ele pra tu ver o que vai acontecer com a tua cara? Esse amigo falou pro cara. Vai lá e pergunta pra ele pra tu ver o que acontece. Não, só tô perguntando numa boa, só tô perguntando numa boa. Porque, cara, eles têm um clubinho de ficar falando de mulher e pornografia, cara, tipo, que eles ficam só naquilo, e nunca saem daquilo, cara. Eles queriam que eu fizesse parte do clubinho também, cara. Não, sai fora. Uhum. Então, o homem ele pode transferir o seu narcisismo para uma mulher, para um apartamento, para um carro, para os filhos, quando ele encara e trata essa pessoa, essa coisa, como parte de si mesmo, como uma extensão de si mesmo. Muitos casamentos fracassam por causa disso, porque os cônjuges eles não estão unidos no amor, porque o amor é sacrifício, né? É um egoísmo mútuo, entendeu? Você amacia o meu ego, você me faz ser mais respeitado na sociedade. E a mulher também. É um egoísmo mútuo. Tá? E se essa mulher para de agradar o ego dela, né, o ego que é movido pelo demônio, aí tem uma terceira que faz, ixi, o cara vai vazar. Entendeu? Isso aí de namorada pendurada no braço, como se fosse um enfeite, como se fosse um troféu, carro, roupa. Coisa de gente estúpida, entendeu? Instrumentalizar o amor possessivo. É bizarro, cara. Como que a gente aprende a amar, Prece? Ai, eu não sei amar. Ai, eu não sei. A minha mãe era narcisista. Muito simples. Você vai na Paulinas, compra uma Bíblia de R$ 35, a Bíblia Ave Maria, começa a ler a Paixão de Cristo, os Evangelhos. Né? Porque está em João. Porque Deus amou o mundo de tal modo que lhe deu seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Como diz Cristo em Mateus, dei-vos o exemplo para que o seguisseis. Aí em João ele fala, né? Aqueles que fizerem aqueles que obedecerem o que eu faço serão felizes, piriri pororó, né? Então é isso. Prece, mas eu não tenho R$ 35 para salvar a minha alma. Então cala sua boca. Sai daqui, deixa eu dar um tapa virtual na tua cara. Pá! Deixa de ser cara de pau, ouvinte. Vai arranjar R$ 35. Eu sei que você tem um tênis da Nike de R$ 500. Eu sei que você tem um PlayStation de R$ 5.000 com jogos que estão R$ 400 cada, mais as DLCs que você paga 100. Skinzinha, idiota. Vende isso tudo, vai salvar tua alma. Compra uma Bíblia, entendeu? Lógico, a melhor Bíblia é do Mato Soares da editora Realezas. Né? Só essas duas que são mais ou menos boas. Tá? Lógico, a Ave Maria é meio capenga, mas a do Mato Soares é muito boa, tá? R$ 220. Você não tem R$ 220 para salvar a sua alma? Por favor, né, cara? Isso é soberba da tua parte, tá? Você tem que amar as pessoas não porque ela te torna feliz. Tem que amar porque ela é. Entendeu? Então, outro pecado muito grave é o amor próprio em relação a Deus.
o egoísmo é uma coisa tão forte que às vezes ela pode envolver até Deus, né, nesse meio, né? Tipo, as pessoas que se consideram o centro do universo gostam de ser astros e tudo gira em torno deles, inclusive Deus, né? Isso aí é egolatria, tendência de adorar a nós mesmos. Eu sou criador da elite intelectual e não sei o quê. Ah, não, eu trouxe a verdade escondida em todos os séculos por meio da simbologia e não sei o quê, do René Guénon e pipipipopopó. E um desses disfarces da egolatria é a autossuficiência religiosa, né? Outro comentário que eu fiz aqui antes de ir para a autossuficiência religiosa. Toda neurose vem do orgulho. Agora eu vou explicar a ira, o egoísmo, a depressão, né? A ira vem do orgulho. Você diz, isso não devia acontecer comigo. Quem ousa fazer isso? E você vai lá e quer destruir aquela pessoa. Né? Depressão, já expliquei. Escrúpulo, que já dei aula no meu canal. Como que Deus considera esse pecado tão leve? Não considera isso pecado? É claro que isso é pecado. Ele se enganou. Né? Vamos ver outras desordens. Me digam aí mais coisas que a psicologia diz que são desordens mentais. Tem mais o quê? Síndrome narcisista, já estou explicando, né? Tem mais o quê? Sei lá, tem várias coisas aí. Né? Isso tudo vem do ego. E a gente se conformando com a vontade de Deus para nós, como está no meu podcast, a gente vai viver aquela paz profunda que Adão e Eva viviam no Éden. E que os santos viviam aqui na Terra já. Né? Essa aula vai durar um pouquinho mais, tá, gente? Mais uns 20 minutos, quem precisar sair. Autossuficiência religiosa. Aí o cara acha que ele é o centro do mundo, que ele descobriu a religião, que Deus condenou todo mundo ao inferno por meio de sombras e trevas nesses últimos 2000 anos, e que ele, que tem a religião perene, descobriu a nova coisa, agora sim o negócio vai dar certo. Gente, Deus, a coisa que ele mais... Ele nos ama, ele vai deixar nossa salvação reta e clara como seguir, desde que veio Cristo, desde que sempre. Né? Pronto, acabou. Verdade não foi revelada só em 1500 com Lutero. Não foi revelada só em 1900 com Schwann, com René Guénon. Isso é idiotice. Entendeu? Se a gente reparar atentamente, a gente vai ver que certos problemas de fé que esses intelectuais têm, muitas vezes, na maioria, são problemas emocionais. A dificuldade de aceitar a fé e de se subordinar a ordens que ele não quer cumprir. O Olavo, por exemplo, ele dizia, não, pode falar palavrão, pode xingar o outro, que eles estão cometendo pecado contra o Espírito Santo. Isso é mentira, isso é um problema infantil que ele tinha, não pode falar. Em nenhuma hipótese, e ele sabe disso. Agora ele fica distorcendo a Bíblia, os santos, para ele não precisar resolver esse problema. Outra coisa, aquele cigarro lá que ele fumava não sei quantas carteiras de cigarro. Ah, não, cigarro não faz mal, não. Tá aí. Morreu. Cigarro não faz mal. Se não faz mal, por que você não consegue ficar um mês sem fumar cigarro? Eu digo, se você fuma muito, você não consegue ficar 10 minutos sem pensar no cigarro. Você não consegue fazer nada enquanto você não fuma o cigarro. Ah, não, mas o cigarro não faz mal. Aí o cara, ele fica nesse golpe eterno e ele vai ficando louco. Entendeu? O problema é o golpe. O problema da saúde mental da galera é o golpe. Não é falta de cosmologia, falta de não sei o que, analfabetismo funcional. É a soberba. Não é o julgo hereditário, o problema brasileiro. O problema brasileiro é a soberba. Pronto, acabou. Entendeu? Né? Aquele padre Quevedo, aquele herege, baixo e vil, ficava defendendo heresia nos livros dele. O cara literalmente negava inúmeras coisas do evangelho para justificar a parapsicologia, aquela coisa que ele inventou, ele meio que inventou. Ah, não, mas quando Cristo ele exorcizou o demônio, aquilo ali era só uma fábula, era só uma metáfora. Aquilo, na realidade, era um fenômeno psicológico e não sei o que, não sei o que. Tá lá no livro dele, Antes que os Demônios Voltem. Eu ainda vou ter que comprar essa porcaria para refutar um bando de idiota. Tá R$ 180 o livro. Pelas caridades.
Olha o que eu não faço pelo ouvinte. Então, também vem aquela tendência imbecil de interpretar a doutrina evangélica ao sabor dos próprios gostos. Está lá no Jardim das Heresias também, o Olavo justificando as heresias de lá e citando o evangelho. Ah não, mas Jesus disse que é para a gente ser como crianças. Ele vai ficar interpretando lá e no fim ele justifica porque que a maçonaria é legal. Porque que a igreja deve voltar a ter uma união com a maçonaria. Sendo que isso já foi condenado. E isso não tem como fazer. A maçonaria odeia a igreja. Depois eu pego a passagem. Né? Ou esse padre Quevedo ficava justificando os pecados dele, ficava justificando que toda tentação tem a causa psicológica, que era o seu subconsciente, que isso de demônio era uma brincadeira de Jesus, era hahaha, meme, tô zoando, isso não existe não. Né? Toda doença mental é um aspecto do eu. Né? Esse cara que é barro, ele fica querendo se convencer que é Deus, ele percebe que ele não é, ele é humilhado, mas ele fica querendo se convencer, ele fica louco. Ele fica louco. Entendeu? Outra forma de egolatria que atinge mais padres, vocacionados religiosos. A vocação é para o meio, minha gente, e não o meio para a sua vocação, entendeu? Outra coisa para você identificar gente soberba, o cara quer que todo mundo pare o que eles fazem para servi-los. Entendeu? Não, você tem que trabalhar. Não, você tem que conversar comigo. Não, você tem que resolver meus problemas. Outra coisa do soberbo. Deus diz para ele, ó, a gente está precisando, não está precisando de monge aí onde você mora, a gente precisa de padre. Ah, não, mas eu quero ser monge, acabou. Eu quero ser monge, acabou, é o que eu quero. As pessoas têm que se submeter à minha vontade, não eu ao contrário. Minha gente, Santo Inácio, ele foi para o céu porque ele percebeu isso. Entendeu? Deus falou para ele, ó, santo, não, ó santo, falou, ó Inácio, seguinte, sua vocação, você tem que se adaptar à necessidade do seu meio, e não o contrário. Eu não quero que você seja cartucho, eu quero que você seja jesuíta. São João da Cruz, eu não quero que você seja cartucho. A minha vontade é que você se adapte ao seu meio, e você siga o meu chamado de servir a Deus nesse meio que você está, do Carmelo. Ó, tem aí, te mostrei, Tereza, essa mulher boa, não é louca não. Ajuda ela lá a fazer essa reforma, vou dar a graça. São João da Cruz, fechado, tá na mão, patrão, foi lá e fez. Santo Inácio, é isso que você quer mesmo, Deus? É isso aí, tá na mão, patrão, foi lá e fez. Jesuítas, né? Como falam os portugueses, tá na mão, patrão. Né? O cara trata Deus, isso é muito comum no Nordeste, Deus é um idiota que tá aí para servi-lo. Não, nada disso, isso é soberba. Né? Isso vai ser comum para de vocês que forem ser padres. Que vocês já vão ter que estar identificando se a soberba da pessoa é por falta de conhecimento, falta de estudo na doutrina, se é por má fé mesmo, né? Se é porque ele não identifica ainda que se é soberbo, ele não sabe, tá? Você tem que ver. Ver em qual grau tá, como que vai trabalhar, isso é muito importante. Tem que rezar muito, porque convencer um soberbo é difícil. É difícil. Tem que ter Deus ali para convencer. É como diz... Tem um sermão do Padre Antônio que é maravilhoso. Ele diz assim, eu posso até dar o sermão, mas eu comparo o meu sermão a uma pessoa na frente de um espelho, com uma ferida muito grave. Tá a pessoa olhando para o espelho, e ela está com a ferida muito grave. Mas se não tem a luz, que é o Espírito Santo, a pessoa nunca vai ver essa ferida. E o ego faz isso, né? Como diz Santa Teresa, esse pano que se envolta no coração. A gente não consegue ver essa ferida. A gente fica, não, mas isso aqui é só um sinal. Né? Eu já percebi, quanto mais burro o cara é, mais soberbo. Exatamente. O problema do Brasil não é o analfabetismo. O problema é a soberba. Entendeu? O problema é a soberba. Vejam quantos santos aí não tinham estudos, eram iletrados. Foram para o céu. E quantas pessoas letradas foram para o purgatório, foram para o inferno. Por quê?
Cara soberbo. O cara valoriza mais a inteligência dele do que a verdade que Deus pregou. Ah, não, Deus pregou que não pode xingar o outro, né? Que a caridade é o mais... Ah, não tô nem aí. O que importa é a minha percepção, é o meu juízo próprio. Ah, não, Deus pregou que demônios existem, eu não tô nem aí. Eu quero a minha fé, eu quero criar a minha fé. Eu vou mutilar as escrituras para criar a minha fé. Isso foi o erro de Allan Kardec. Ah, não, Deus ele diz 7 vezes na Bíblia que não é para você ficar de masqueico com espíritos que pode ser demônio, que eles vão estragar a sua vida. Ah, não, tô nem aí. Eu vou fazer o que eu quero. Eu vou fazer a minha religião. Né? E acabou. Tá? O panorama que eu estou apresentando sobre egoísmo é assustador? É assustador. Mas é para que vocês identifiquem isso em vocês. E para que vocês vão para o céu. Eu não estou falando isso para dizer it's over, já era, não. Vocês têm que identificar em vocês. Dizer, caramba, eu estou fazendo esses erros, Prece. Eu estou louco, eu estou biluteteia da cabeça por causa disso. Eu vou ver o seu podcast sobre a vontade de Deus. Eu vou começar a seguir o NoFap. Eu vou parar de ficar com essas macacadas. Eu não vou fechar mais os olhos para a realidade. Eu vou fazer que nem um centurião na Bíblia. Senhor, eu não sou digno que entreis na minha morada, mas dizei uma só palavra e serei salvo. Né? Quantas vezes Jesus lhe disse para um cego, para um coxo, sua fé te salvou. Né? Ele vai lá e dá um milagre. É isso. O cara cego, ele acredita em Jesus, em vez de ficar acreditando nos próprios sentimentos, vai lá e ele começa a ver, ele começa a andar. É isso, confia em Jesus. Preste como que eu faço para amar. Ama que nem Cristo amou, ama que nem a Virgem Maria amava, ama que nem São José amava, ama que nem os santos. Esse é o amor de verdade. É amar as pessoas porque elas são pessoas, porque tem almas nela, porque tem seres eternos ali. Né? Porque são pessoas criadas à imagem e semelhança de Deus. Então, se eu amo a Deus, eu vou amar meu próximo, que ele é semelhante a Deus. Agora, se eu não amo algo que é a imagem e semelhança de Deus na terra, me desculpa, mas quando você chegar no céu, você não vai amar a Deus. Meu, eu já percebi, quanto mais burro o cara, mais soberbo. É verdade. Você pode ser um ignorante. Tem gente que vem falar comigo ignorante, não sabe escrever um A em português. E eu aposto mais fichas nele que ele vai pro céu do que um cara super formado que fala 10 línguas e não sei o quê. Que ele é humilde. Humildade é tudo, minha gente. Por isso que o demônio odeia o texto. Por isso que os intelectuais odeiam o texto. Para eles é só ficar lendo 80 livros por ano e não sei o quê. E pipipipopopó, não. Cada livro que você lê tem que ter 3 textos. Entendeu? Cada 1 hora de leitura, 1 hora de meditação, 1 hora de oração. Eu diria até 2. Né? Se você fica dando aulas aí, se você não faz atos de humilhação, já era. Você vai para o inferno. Para a gente terminar o podcast de hoje, vamos lembrar do que São Paulo diz em Coríntios, essa carta que eu digo para todo mundo ler milhares de vezes, sobre o que é o amor, o que é a caridade. A caridade é o amor em atos. Né? Ele diz: caridade é paciente, é benigna, não é invejosa, não é jactanciosa, não se incha, não é descortês, não é interesseira, né? Não quer o que é seu, não se irrita, não pensa mal, não age de má fé. Não se alegra com a injustiça, compraz-se na verdade. Tudo perdoa, tudo crê, tudo espera, tudo sofre. Né? Então, esse é o tema de hoje. Vocês têm alguma dúvida sobre esse tema do egoísmo e do amor? Faltou falar sobre humildade, né? Mas já tem naquela aula de Filoteia sobre humildade. Se vocês querem saber como é ser humilde, vejam a Virgem Maria, leiam a Bíblia, leiam a vida dos santos. Instagram, isso. Então, aquela coisa que eu falei na aula de como achar uma honradinha. Por que o Instagram é uma black flag? Porque a pessoa que tem esse apego muito arraigado no Instagram, no fundo, tem um apego muito arraigado à veneração da própria imagem. Soberba. Né? Soberba. Pessoa que não consegue se desconectar do Instagram, soberba. Pessoa que não consegue se desconectar, sei lá, do canal do YouTube que ela tem, sei lá, do Facebook, soberba. A veneração da própria imagem. Dos likes, não sei o que. Entendeu? Por isso tem que ter cuidado com mulheres que usam Instagram. Tá?
Ficou claro essa coisa do Instagram? O Instagram, ele vai te venerar falsamente a sua imagem. Por isso que eu digo para você não usar. Você vai ter uma gratificação falsa ali. A gratificação verdadeira é de Deus, não é dos homens. E é falsa porque você está disfarçando ali. Aquele não é o seu eu de verdade. Por exemplo, tinha uma menina na minha sala que ela publicava: olha, estou lendo esse livro. Ela fazia um comentário sobre esse livro. Aí fazia um... Isso não é a gratificação verdadeira. A gratificação verdadeira é você ler o livro, você entender. Pronto, acabou. Não é um post do Instagram. Mato Soares, tem muita conservadinha no Instagram. Exatamente, é tudo copy. Agora, se você chegar lá, você é esposo dela e diz: bora fazer um jejum pela alma do meu pai? 5 dias. Não, não vou, não sei, não quero. Já é demais. Nem são. Nossa, eu já vi uma pessoa dizendo isso. Nem santo faz isso. Rapaz, tu envolveu o santo na conversa. Rapaz, se prepare, viu? Se prepare para levar uns tapinhas no juízo final, talvez, viu? Chegar lá, se for um santo nordestino, ainda mais, que os cabas daqui é brabo. Ei, rapaz, cabra da peste. Que foi que tu falou de mim, hein? Tu fica botando palavra na minha boca, hein? Tu sabe que os peixeiros, né? Rapaz, o negócio aí pra você não tá bom não, viu? Eu botando palavra, você acha que eu tô covarde, é? Você acha que eu tô covarde? Tome na cara. Infeliz. A gente fala, aqui a gente fala assim: tome na cara, infeliz das costas oca. Tome na cara. Esses infelizes da costa oca aí. Vocês têm mais alguma dúvida sobre egoísmo? Ou não? Entenderam por que todo tipo de egoísmo causa essas loucuras? Porque, gente, a gente é criatura, a gente não é criador. Nossa função é amar, entendeu? Nossa função é ser criatura. Você aceitar a sua função. Eu sou menor que Deus. Pronto, acabou. Eu agradeço a Deus, porque Ele me oferece ter um gozo eterno no céu. Tá bom, maneiro. Eu vou querer ser Deus. Pra que eu quero ser Deus? Se vai dar errado. Se é melhor que Deus, seja Deus, porque Ele é sempre muito bom e sempre tem boas intenções e eu não. Quem quiser saber mais sobre humildade, você pode comprar o livro do São Francisco de Sales, Filoteia. Recomendo que você leia todo, mas se você for um Jorge fritado dos neurônios, leia do capítulo 4, né, da página 211, da editora Vozes, até 250, eu acho. E até a 260, mais ou menos. Também tem as aulas que eu fiz sobre esse livro. Né? Vocês não têm mais nenhuma dúvida? Ficou tudo claro essa questão do ego? É uma questão um pouquinho difícil de entender, né? Mas é isso. Nenhuma dúvida mesmo? Tá bom. Ninguém quer fazer nenhum comentário? O ego é muito grave, minha gente. Eu expliquei isso na aula de 7 pecados capitais também. Então, se vocês entenderam, confio em vocês. Quem chegou até aí é para comentar o quê? Comenta aí. Humildade.